galera do Impulsionar, tudo bem? Eu sou o professor Tarcísio Santos e a gente vai iniciar agora a nossa aula 4, que vai falar sobre operações com frações. Lembre-se que no início de cada aula, a cada bloco de aulas, você tem aí disponível na descrição do vídeo um material em PDF, para que você baixe esse material e tenha aí a ideia dos exercícios sobre esse assunto que nós preparamos para você. Alguns deles nós resolveremos em vídeo e outros vai estar disponível o gabarito comentado para você, tudo bem? Vamos lá? Bom, quando a gente fala de frações, cara, a gente precisa entender que uma fração é uma parte, tá? Fração é um pedaço, ok? Um pedaço, ou seja, esse pedaço ele pode ser um pedacinho pequenininho ou pode ser um pedação grandão. Quando eu digo pedação grandão, pode ser até aquele tamanho por inteiro, porque se você pega, por exemplo, uma barra de chocolate e come essa barra de chocolate, você pode comer, por exemplo, a metade da barra, você pode comer um pedacinho, um bloquinho só da barra, ou você pode comer a barra por inteiro. Ou seja, isso também seria um pedação equivalente a uma fração. Ou seja, quando a gente fala em fração, nós pensamos em pedaços, ok? Então, pensando aí em frações, as frações indicam o seguinte: uma fração indica tantos pedaços em relação ao total considerado, ok? Então, todas as vezes que nós falarmos de fração, nós falaremos dessa ideia, ok, pessoal? Vamos lá, então. Vamos para esse exemplo, porque essa ideia agora do que eu vou falar, acho que vai melhorar isso aí na sua mente, para você entender de uma vez por todas o que é uma fração, tá? Então, aqui nós temos uma barra que foi separada em quantos pedaços? Ó? Um pedaço, 2, 3, 4, 5 pedacinhos iguais, ok? Desses 5 pedacinhos, você tem aqui, ó, 2 deles estão sendo considerados. Ou seja, 2 pedacinhos tem aqui em relação ao seu total. Olha, o seu total tem 5 pedacinhos. E o que você considerou é 2. Então, você pode dizer que esta fração é 2 para 5. Ou a gente pode também chamá-la de 2/5. Ok, pessoal? Então, a gente precisa entender essa ideia de fração da seguinte forma. Toda fração, ela vem aí, ó, com 2 numerozinhos. Um numerozinho em cima, um numerozinho embaixo. O numerozinho em cima é chamado aí de numerador, ok? Então, temos aqui o nosso famoso numerador. E embaixo, nós temos o quê? O nosso famosão denominador. Denominador. Tá aí. Então, esses são os elementos de uma fração. Tá. O que o numerador indica? Ora, o numerador, na verdade, vamos começar pelo denominador que vai te ajudar na compreensão, tá? Jogar esse 5 um pouquinho mais para cima, aqui está o 5. Ou seja, quando a gente pensa em numerador ou denominador, nós temos o seguinte, pessoal, o denominador indica o total de partes que você tem no seu problema. Ou seja, você separou o seu problema em tantas partes. Ou seja, nesse problema agora que a gente viu desta fração, você vê que você separou a tua barra, ou seja, o teu problema, em 5 pedaços iguais. Agora, quantas partes você considerou delas? Você considerou aí, ó, 2 partes, ou seja, o numerador indica o número de partes consideradas. Número de partes consideradas, ok, pessoal? Ou seja, a gente considerou nesse problema, consideradas, a gente considerou 2 tabletezinhos em relação a 5 que existia no total. Ok, gente? Então, cada pedacinho desse você pode encarar como um pedacinho dos 5, ok? Aqui você tem o quê? Um pedacinho dos 5. No total, você vai ter 5 pedacinhos dos 5, que representam o seu todo. Ou seja, 5 sobre 5 representa o total do que você tinha. Dos 5, você considerou 2, estaram 3 aí para você. Ok, pessoal? Vamos lá para a nossa próxima ideia. Bom, antes da gente trabalhar aí as operações propriamente dito, eu preciso mostrar para você o que são as frações equivalentes, tá? O que são as frações equivalentes? Bom, são frações que em si elas não são iguais, assim, o numerador e o denominador não é o mesmo.
Porém, existe uma proporção entre o numerador e o denominador de cada fração. Ou seja, são frações que elas são diferentes entre si em números, mas o resultado dela dá o mesmo. Por exemplo, nós temos 2/5 aqui que representa esta fração. Esta fração aqui representa 2/5. Certo, pessoal? Legal. Por quê? Porque aqui a gente considerou duas partes, essa duas partes das 5 que existiam. Aqui temos 5 pedacinhos. Agora, vamos supor que para esta fração eu multiplique em cima por 2, multiplique embaixo também por 2. Eu vou chegar ao que aí? Eu vou chegar a 4/5. Repare, 4 décimos. Aqui, ó, 4 décimos. Por quê? Porque nós multiplicamos por 2 em cima e embaixo. Ó. 2 vezes esse 2 dá 4. 5 vezes esse 2 dá 10. Ou seja, a gente agora tem uma fração equivalente ao 2/5. Se você pegar 2 e dividir por 5, você vai achar aí 0,40. É isso? O 0,4, perdão. É a mesma coisa. Se você pegar agora 4 dividido por 10, você também vai achar 0,40 ou 0,4. Essas frações, elas, repare, os denominadores não são iguais, os numeradores não são iguais entre si, mas há uma proporção lógica entre o numerador e o denominador. Ou seja, aqui, ó, o que acontece? Se eu separar esse problema aí agora em metade, ou seja, que eu dobrar cada pedacinho desse, ó, eu dobrei cada pedacinho. Quantos pedacinhos nós teremos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos agora 10 pedacinhos. E quantos foram considerados? Olha lá, foram considerados 4 deles. Então, aqui nós temos 4 sobre 10. O que aconteceria ainda se a gente pegasse esta fração aqui e multiplicasse ela por 3 em cima e embaixo? Ó. Se eu multiplicasse por 3 em cima e embaixo, o que nós teremos? Nós teríamos o seguinte, 2 multiplicado por 3 daria 6 e aqui embaixo 5 multiplicado por 3 daria 15. Ou seja, se eu separasse esse problema aí, cada barrinha dessa eu triplicasse, ou seja, que eu tivesse 3 delas, ó, 3 barrinhas em cada barrinha pré-existente. Aqui, quantos tracinhos eu teria? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ou seja, que eu teria 15 pedaços. E quantos eu considerei? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E repare uma importância ali. Ó. Todos têm o mesmo valor em relação ao total. Só o que mudou foi o quê? Foi o tamanho da barrinha do chocolate, né? Daquele tabletezinho, daquele cubinho ali que a gente pega do chocolate. Ok, pessoal? Então, frações equivalentes são frações que possuem o mesmo resultado, embora os numeradores e denominadores não sejam os mesmos. Então, a gente chegou à conclusão que 2/5 é equivalente a 4 décimos, que por sua vez é equivalente a 6 sobre 15. Tudo bem, galera? Então, essa é a ideia dessa etapa. Bom, a gente vai trabalhar agora um conceito prático sobre as frações, tá? Que conceito prático é esse? Vamos lá. Eu quero trabalhar agora a fração de uma quantidade específica de um valor que a gente está trabalhando num problema. Como é que a gente resolve isso, galera? Por exemplo, a gente tem uma turma de 20 alunos, onde diz o problema aí que 3/4 dele foi o quê? Foram aprovados. Então, tá aqui, voltando, aqui, ó, 3/4 deles foram aprovados, ok? Então, se esses 3/4 aqui, eita Deus, se os 3/4 aqui foram aprovados, então ele faz algumas perguntas para você, ok, gente? Então, por exemplo aqui, ele pergunta quantos alunos foram aprovados. Primeiro, cara, se você quer saber o total, tá, de um pedaço ou um pedacinho em relação ao total, o que você faz? Você sabe que em relação a tudo isso aqui, tá, toda essa quantidade que você tem que ter 20, certo? 20 alunos. Todos os 20 alunos são agrupados igualmente em cada pedacinho daquele. Ou seja, você vai pegar 20 e dividir por 4. Por quê? Porque tem 4 casinhas ali dentro. Ou seja, 20 dividido para 4 vai gerar 5. Significa que aqui você tem o quê? 5 alunos. 5 alunos. Aqui você também tem 5 alunos. Aqui você tem 5 alunos. Aqui você tem 5 alunos. Ok? 5A de 5 alunos. Ok, pessoal?
Então, se você tem 5 alunos em cada pedaço daquele, o que isso significa, turma? Significa que 3/4, que essa representação, equivalerá a quanto, pessoal? 3/4 de 20 equivalem a quem? Equivalem a 5 alunos, mais 5 alunos, mais 5 alunos, que são exatamente esses 3 carinhas que estão pintados aqui. Ok, pessoal? Então, ali a gente vai ter o quê? A gente vai ter 15 alunos, que representa os 3/4, ok? 15 alunos. Agora, se você tinha 20 e 15 foram aprovados, quantos foram reprovados? Ora, é só você pegar o total 20 e tirar aqueles que já foram aprovados, ou seja, subtrair dos 20, você subtrai 15 unidadezinhas. Ou seja, aqui você vai ter 20 menos 15, logo 5 alunos foram aprovados. Então, agora, cada bloquinho de fração representa quantos alunos, conforme a gente já apresentou no início. Cada bloquinho ali valerá 5 alunos. Ok, pessoal? Existe uma outra forma prática de você fazer um problema que envolva esse tipo de fração. Por quê? Todas as vezes que ele fala de, dá, dois, das, em fração, ele está tratando aí, em língua portuguesa, por exemplo, de uma preposição, um caso particular de uma preposição. Agora, aqui, essas preposições para matemática significam o quê? Multiplicação. Ou seja, o de é multiplicação. Como é que você faria isso? Você faria 3/4 de 20. E como é que você multiplica isso, gente? Você multiplica assim, ó, 3 vezes 20, que vai dar 60, dividido por 4, ok? 60 dividido por 4 dá 15. Então, significa ali ó, que você encontraria 15 alunos equivalendo aí os 3/4. Ou seja, se ele falar uma fração de alguém, esse alguém é um número, você vai multiplicar essa fração por aquele número. Tudo bem, galera? Então, eu espero você aí no nosso próximo encontro, tá bom? Essa primeira parte aí foi uma parte para a gente aquecer e agora a gente vai para uma nova etapa da nossa aula. Aguardo você na próxima parte. Valeu!